Salve, moçada da primeira série da Escola Cívico-Militar, professor Antônio Ferreira Lima Neto, pessoal das turmas 1A, 1B, 1C e 1D, e também demais alunos aí do canal que estejam assistindo aí, certo? Aqui é o professor Feliciano gravando mais uma aula de física para vocês, correto, moçada? Nessa aula de hoje a gente vai dando continuidade com o nosso estudo sobre as leis de Newton. Na aula passada a gente já começou a falar da primeira e da segunda lei, né? Aqui tem uma parte que fala sobre segurança do trânsito, certo? Que está ligado com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então é necessário, né, aconselhar que as pessoas usem cinto de segurança quando estão do carro, inclusive, né, as crianças, né, na cadeirinha de criança também. Mas aqui ele mostra que quando um carro freia bruscamente, né, se os passageiros estão sem o cinto, eles são arremessados, né, contra as partes do automóvel e podem se machucar gravemente, ouvindo até a óbito, certo? Já quando eles estão usando o cinto, né, o cinto dá uma freada, né, reduz a força com qual eles são avançados para frente e também reduz os impactos que eles teriam, certo? Além disso, também tem o airbag, né, que é inflado automaticamente assim que o carro bate, né, e que também ajuda a diminuir a aceleração com a qual eles são jogados para frente, certo? Então, tanto o airbag quanto o cinto de segurança são feitos para prevenir os efeitos da inércia em caso de um acidente. Bem, continuando no nosso estudo, já agora aqui na página 104, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton, certo? O que fala na terceira lei de Newton, certo? Fala resumidamente o seguinte, olha, se um corpo A exerce uma força em um corpo B, força de A em B, o corpo B exerce uma força no corpo A, força de B em A, de mesma intensidade, mesma direção e de sentido oposto, certo? Então a força de A em B é igual a menos a força de B em A, né? Tem sentido contrário, só que elas são iguais em módulo, certo? Então se um corpo A aplica uma força no corpo B, o B reage, que a gente fala de reação, né? E aplica em A, aliás, uma força igual, só que de sentido oposto. Essa é a famosa lei da ação e reação de Newton, a terceira lei de Newton. Então ela é usada bastante, certo? Quando uma pessoa caminha, por exemplo, né? A pessoa empurra o chão para trás e o chão empurra a pessoa para frente, empurra os pés da pessoa para frente, né? Através do atrito, né? Que é uma força que aparece de contato entre duas superfícies. Quando a pessoa pisa no chão, né, ela empurra o chão para trás e o chão reage empurrando a pessoa para frente. Um foguete, quando ele é lançado, né, ele empurra o ar para baixo, aqui nesse caso, e o ar reage empurrando o foguete para cima, né? Então, ação e reação também. Quando uma pessoa está remando aqui, né, os remadores estão remando aqui, eles empurram a água para trás com o remo e a água reage empurrando a canoa para frente, certo? Ação e reação. Beleza, pessoal? Então, essas são algumas situações de ação e reação. Aí uma força que aparece também com relação a essa ação e reação é a força normal, certo? Se um livro, por exemplo, está sobre uma mesa, ele é puxado para baixo com a força peso, né? Aí ele pressiona a mesa e a mesa reage empurrando ele para cima com uma força perpendicular à superfície, que é chamada de força normal, certo? É a força de contato entre a mesa e a superfície. Essa força normal, ela é sempre perpendicular à superfície, certo? Então toda vez que um corpo está sobre uma superfície, ele empurra a superfície para baixo com o peso dele e a superfície reage empurrando ele para cima com a normal, certo, pessoal? A força normal também aparece, né, em planos inclinados, né? Sendo que no plano inclinado o peso se decompõe em duas partes. Uma parte do peso está na direção do plano, né, ou seja, está inclinado, né, tentando fazer o corpo deslizar, e a outra parte do peso fica na direção da força normal, é chamado de peso normal. Ele mantém o bloco colado aqui na superfície para que ele não saia rolando, né? Então a força
peso aqui tenta fazer o bloco deslizar, força peso tangente a gente chama, e a força peso normal é a responsável por manter o bloco grudado no chão. Ele não desliza aí, né, porque também vai ter para cá uma força contrária, que é a força de atrito. A gente não falou nela agora, mas já vamos falar logo, que é a que impede ele de deslizar, certo? Então toda vez que tu tem a tendência de deslizamento, a força de atrito aparece tentando impedir o deslizamento. Falou, pessoal? Quando tem uma frenagem de um carro, por exemplo, o que faz o carro frear? É o atrito do pneu com o asfalto. Falou, pessoal? Então a gente falou sobre a força normal. Mas aqui adiante, já na página 106, ele vai falar sobre a força de tração, certo? A força de tração elas aparece quando a gente tem cordas ou fios ou cabos, certo? São usados para transmitir essa força, que é a força de tração. Então, olha aqui eu tenho um cabo, né, segurando uma luminária. Então, o que acontece? A luminária tende a vir para baixo por causa da força peso, que vai estar puxando ela para baixo. Mas quem puxa ela para cima? A força de tração do fio, certo? Que puxa ela para cima. E ao mesmo tempo também essa tração vai puxar aqui uma parte do teto para baixo, né? Só que aí no caso a força de tração aqui vai impedir que a luminária caia, certo? Então a força de tração ela é uma força que mantém a luminária em equilíbrio, então ela é igual, nesse caso aqui ela é igual ao peso, né? Então nesse caso aqui a força de tração que está para cima é igual à força peso que está para baixo. Falou, pessoal? Tem também as roldanas que são utilizadas para redirecionar a força. Quando elas são roldanas fixas, a gente pode puxar para baixo e a força vai estar indo para onde? Para cima, né? Tu vai estar fazendo uma força para baixo, mas a força vai estar levantando aqui o bloco para cima. E quando elas são roldanas móveis, elas servem para diminuir a força que vai estar sendo feita para manter um corpo, para sustentar um corpo. Eu estou sustentando um corpo aqui com uma roldana dessa fixa, a força se divide em duas, né? Então, aí diminui a força necessária para se manter o corpo suspenso. Falou? Então, essas aqui são as famosas roldanas, ou polias também, falou? Bem, pessoal, agora a gente vai para as atividades aqui que vão nos ajudar a fazer a nossa prova, falou? Aqui na atividade 1 da página 101, 107, desculpe. Ele fala o seguinte. Olha aqui, né? Considere que a bordo de uma nave espacial que acaba de sair da atmosfera terrestre, um astronauta diz para a base de comando: desligamos os foguetes, Isaac Newton nos dirige agora. De acordo com seus conhecimentos sobre as leis de Newton, explique o que o astronauta quis dizer nessa sua frase. Ora, o que ele quer dizer, pessoal? Quer dizer que agora, quando ele desliga os foguetes, a nave segue indo em frente graças ao que? Graças à inércia, né? Ela já foi aplicada uma força nela e ela segue em frente, porque se nenhuma força fizer ela parar, ela vai continuar seguindo em frente em movimento retilíneo uniforme, certo? Graças à primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. A mesma velocidade ela vai seguindo. Nessa segunda questão aqui, questão do Enem, certo? Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto, certo? Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Aí tem aqui o gráfico, né? Me mostra que cada tipo desse aqui foi um cinto, né? Esse aqui o cinto 1, esse aqui o cinto 2, esse aqui o cinto 3, né?
esse aqui é o 103, esse aqui é o 104, esse aqui é o 105. O que a gente percebe? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista, né? O 1, 2, 3, 4 ou 5. O que acontece, pessoal? Aqui vai ser aquele que tem a menor desaceleração, certo? Olha lá, que é exatamente esse cinto bem aqui, ó, que chegou só até esse valor aqui entre 0,40 e 0,80, certo? De desaceleração. E isso aí vai causar menos impacto à pessoa, né? Ao corpo da pessoa. Então, no caso aqui, olha, os outros foram muito maiores, né? Foi muito grande aqui a desaceleração que eles ofereceram ao corpo. Enquanto esse outro aqui, que é exatamente o cinto 3, esse que vem aqui, ó, ele tem uma desaceleração menor. Então esse aí é o mais aconselhado, certo? Porque ele vai causar menos dano às pessoas. Então no caso aqui é a letra C, né? O cinto 3. Falou? Vamos em frente. A terceira questão fala assim: em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, no instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Então, analisando os gráficos, certo, pessoal? A gente vai ver o seguinte. E o gráfico que mais te mostra de forma correta o que aconteceu com ele é o gráfico B, certo? Porque olha lá, quando ele salta, a força está para baixo, no caso força peso, é a maior possível, ela está muito forte, muito grande, maior intensidade. Aí conforme ele vem descendo, o vento, né, a resistência do ar vai freando ele, certo? Freando ele e até que se estabiliza, né, a ficar em uma velocidade quase constante. Aí quando ele abre o paraquedas, que nesse instante vem aqui, a força fica grande no sentido negativo, olha, né? Ela vem lá no sentido negativo contra o sentido da queda dele. Aí também depois vai reduzindo essa força e se equilibrando até que ele fica com velocidade constante para poder descer suavemente, certo? Então esse gráfico aqui é o que mostra, né? Primeiro ele tem uma força muito grande para positiva, tentando puxar ele para baixo. Depois, quando ele abre o paraquedas, tem uma força muito grande negativa, que fica no sentido contrário, até que essa força também se equilibra e ele desce suavemente. Então, o gráfico que representa a resposta certa é a letra B. Falou, pessoal? Gráfico B aqui. Certo? Agora, vamos aqui para uma outra questão, que também é do Enem. Ele fala aqui, ó. Em desenhos animados, é comum vermos o personagem tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventilador. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram 2 pequenos carros plásticos, A e B. Instalaram sobre estas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, certo? A fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Então até aqui a gente tem o carro A, né, onde o ventoinha, que é tipo um ventiladorzinho, está voltado para cima da vela, e no carro B o ventilador está para trás. Certo? O que acontece aqui, pessoal? Ele quer saber, né, com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram o modo das velocidades médias dos carros, né? A, velocidade A, e B, velocidade B, para os mesmos intervalos de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, olha lá, pessoal, o que acontece? Nessa situação aqui, só uma parte do vento vai estar batendo na vela, certo?
que é essa parte aqui que a ventoinha vai estar ligada para ele. Já nessa outra parte aqui, ele vai estar empurrando uma grande quantidade de ar e ainda vai ter uma parte de ar que vai poder estar batendo na vela. Então o carro B está com uma velocidade maior do que a do carro A, mas todos os dois vão se deslocar para a direita. Então a alternativa que corresponde a certa aqui é essa aqui, ó. A velocidade de A é maior que 0 e é menor do que a velocidade de B, e o carro A se move para a direita, certo? Então essa aqui é a resposta certa, a letra B. Aí outra questão, para acabar aqui, a questão 6. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Que argumento a sua mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? É o seguinte, né? O que ele pensa aí é que a força que ele aplica no móvel estaria aplicada, o móvel estaria aplicando nele uma força também igual, né, que impediria ele de sair, de movimentar o móvel. Só que acontece que o par de ação e reação, ele não atua em um mesmo corpo, certo? Então a ação dele vai atuar no guarda-roupa, né, no móvel no caso, mas a reação do móvel não vai estar aplicada no próprio móvel, vai estar aplicada nele, certo? Então basta que ele faça uma força maior do que o atrito que mantém o móvel preso no chão, que o móvel começa a se deslocar. Então a correta aí era a letra E, certo? O par, ação e reação não são aplicados, não atuam no mesmo corpo. Beleza, moçada? Então a gente vai parar por aqui. Com essas aqui a gente está preparado para a nossa prova final. Fiquem com Deus, só Deus, Senhor. Não esqueça de deixar um like se tu gostou. Por hoje é só. Valeu, moçada. Fique com Deus.